Gostaria de dar boas-vindas à Geisa Rocha, que é uma pessoa fantástica do Fórum de Desenvolvimento da Alerj. Sérgio Dias, companheiro de longa data, né? Do Sebrae, diretor, já foi diretor da CESP também. Olá, Paulo. Muita gente aqui bacana também nos acompanhando, fico satisfeita com isso. Quero dizer que esse programa está sendo gravado, então as pessoas poderão ver e elas costumam ver o canal do YouTube. Entendendo que não é exatamente esse link que está aqui agora, o que eu acho que nem tem link já disponível. Ele não está disponível agora, ele só vai ficar disponível depois do evento, tá bom? Então, a gente sempre começa o nosso programa pontualmente às 17 horas, então é bom. A gente sabe que o público vai chegando aos poucos, aqueles que querem participar, né? Então faz parte do jogo, mas sempre o nosso programa é muito bem-vindo. Então, todos bem-vindos aqui. Bem, então, eu gostaria de, inicialmente, pedir que se apresentasse, para quem não conhece, a Geisa. A Geisa faz um trabalho incrível na Alerj, e eu queria que você fizesse uma pequena apresentação sua, depois eu vou pedir ao Sérgio que faça uma apresentação dele, depois eu vou pedir que você aí sim apresente um pouco mais do seu trabalho. Quer dizer, agora é uma pequena apresentação, por favor. Vou botar o meu no mundo. Bem, boa tarde a todos. Maria Luísa, muito obrigada pelo convite. Sérgio, um prazer estar com você também. Eu sou jornalista de formação, pós-graduada em liderança e gestão pública e também em comunicação com o mercado pela SPM, e coordeno na Alerj o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro. Estou lá há 11 anos no fórum e na Alerj já faz uns 18, 19, eu já perdi a conta. Entrei lá na comunicação social e depois assumi o fórum, coordeno 8 câmaras setoriais que tem como foco discutir o desenvolvimento econômico do Estado. Sérgio, você agora. Boa tarde a todos, boa tarde a todos. Quem não me conhece, eu sou Sérgio Dias. Me formei em economia, embora nunca tenha trabalhado como tal, porque na época que eu me formei, eu já trabalhava como programador de computador. E eu até tinha feito um concurso para a Fundação Getúlio Vargas, passei, mas a bolsa era 1/10 do que eu ganhava como programador. Então, me tirou completamente do mercado de economia. Então, eu fiquei no mercado de TI. Eu sou, acho que, um dinossauro nesse mercado. Eu trabalhei no primeiro computador que veio para o Brasil, um Univac 1105 de válvula, em 1960, no IBGE. Eu fiz o censo de 60 no IBGE, programando as tabelas de censo. Foi meu primeiro trabalho, eu tinha 18 anos. E daí me formei em economia, porque eu precisava ter um curso superior. Na época não existia curso de informática. Eu tinha que fazer ou economia ou engenharia, então para poder conciliar o meu trabalho, eu fiz economia à noite, me formei, mas nunca trabalhei como economista. E a minha vida toda praticamente foi dentro da área de TI. Eu fui programador, analista, fui gerente de produção, trabalhei na área de marketing, até que eu cheguei em ser o último estágio que eu estive na área de TI. Eu já trabalhava na área de marketing. E eu trabalhei no Serpro, na ITT Data Services, trabalhei na Siemens, Univac, IBGE, Sul América, várias empresas. E acabei na Telerj em 1970 mais ou menos. Não, por aí, 70 eu fui para a Telerj. Só que eu já não era mais, eu era oriundo de TI, mas eu fui para a Telerj como superintendente de planejamento de TI. Então fiquei na Telerj praticamente até me aposentar em 96. Então o meu trabalho todo foi dentro da área de TI, mas eu já estava afastado do trabalho de TI. Trabalhava como planejamento de TI. E quando eu me aposentei em 96,
eu achei... Bom, primeiro eu fiquei 3 anos sabáticos. 3 anos de praia, chopp, festinha, ou seja, para lavar a serpentina, né, daqueles 35 anos de trabalho, que eu fui aposentado a fórceps. Eu não queria me aposentar. Eu tinha 55 anos, estava ainda bem jovem para me aposentar. Mas eu me aposentaram à força, porque a Telerge ia ser privatizada, e eu acabei depois achando que eu ia fazer alguma coisa na área de TI. Ledo engano. As crianças já nasciam sabendo mais de TI do que eu. Então, eu falei, não é essa a minha praia. Eu vou fazer o que eu estava fazendo agora ultimamente, que é mais fácil, que é a parte de planejamento e tal. E aí montei uma empresa, uma consultoria em 99, botei a S Dias Consultoria, e trabalho desde então nessa área de planejamento, de modelo de negócio, inovação, empreendedorismo, que passou a ser minha praia desde 99. Eu trabalho muito para o Sebrae, já trabalhei para a Firjan, para a Petrobras, tudo nessa área de planejamento. E hoje eu tenho essa empresa, eu tenho um canal no YouTube onde eu faço entrevistas com empresários, chama-se Programa One, One quer dizer O Negócio É, e estou na mídia aí fazendo palestras. Agora mesmo eu estava gravando um áudio para Band News FM sobre empreendedorismo na terceira idade, né? Quer dizer, é a minha praia mesmo, né? Empreendedorismo na terceira idade. Então é isso, eu estou praticamente desde que eu me aposentei em 96, em 99 eu comecei a trabalhar como consultor, já estou aí há mais de 20 anos no mercado de consultoria. Já fui diretor da SESC, fui vice-presidente da SESC também em algumas diretorias, e hoje eu sou sócio da SESC por romantismo, por afinidade emocional, porque eu não tenho mais nada a ver com TI, praticamente, né? A minha praia é outra, meu foco é outro, mas eu gosto ainda desse ambiente, gosto das coisas que acontecem aí e fico assistindo as fofocas de longe. É isso aí. Por que eu chamei vocês? Eu chamei vocês porque vocês são pessoas que são extremamente agregadoras. E cada uma de uma forma diferente. Eu acho que a Geisa, eu não te conhecia antes de ser presidente da SESC. E quando eu cheguei lá no seu gabinete, eu vi que tinha uma placa de homenagem da SESC para você. E eu falei, nossa, ela é uma pessoa bem importante. E aí eu comecei a observar as coisas que você fazia, as suas iniciativas. E cada vez mais eu me impressiono. Cada vez me impressiono mais com o que você faz, com as pessoas que você mobiliza, com toda a sua iniciativa em prol desse desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro e todas as frentes ligadas a emprego, a formação, de educação, as empresas. Então, eu queria que você contasse essa história, se você começou com isso, como é que foi a tua ideia e como é que é o teu trabalho do dia a dia para conquistar todas essas coisas e o objetivo, a meta final. Bem, eu assumi a coordenação, né? Eu entrei na LERJ em 2003. Foi o ano também que o fórum foi criado por meio de uma resolução, então foi definido um departamento na casa para trabalhar a conexão entre o legislativo e a sociedade civil organizada e as universidades. No entendimento de que era necessário estabelecer um diálogo mais próximo, né, chamando as instituições a estarem no dia a dia da Assembleia, podendo trazer temas ligados a desenvolvimento. Como eu entrei na comunicação social, então eu cobria os eventos do fórum e sempre achei o máximo, né, ter essa possibilidade de diálogo, trazendo, mobilizando também um debate mais construtivo. Os anos se passaram, em 2008, o presidente me convida para assumir a direção, a secretaria-geral do fórum, e aí eu falei, olha, super missão, quero isso sim, achava que era importante, né, quer dizer, dar um outro status. E aí eu comecei, na verdade, olhando o que a gente já tinha pronto desde então. Então, fiz um trabalho todo de resgatar a história do fórum,
em todas as suas gestões. A gente teve a deputada Eloneida Studart, por exemplo, como secretária-geral do Fórum durante um tempo. Enfim, então foi resgatar um pouco a história até aquele momento, pegando tudo que tinha de conteúdo para a gente poder ter esse histórico guardado, né, e à disposição, e olhar o que já tinha sido desenhado. Então, tinha lá na resolução, já tinha toda uma estrutura de 8 câmaras setoriais, formadas por instituições da sociedade civil. Na época, eram 2 instituições que faziam parte do corpo do fórum. A UERJ era a universidade, que trazia, então, essa discussão também da academia, e as demais instituições eram Sistema S, outras associações de pessoal do trade de turismo. Aí eu comecei a conversar sobre isso, né, e a pensar como é que a gente toca esse assunto. A melhor coisa é botar em prática essa questão das câmaras setoriais. Chamei as instituições, convidei, na verdade, fiz um ofício do presidente. O presidente da LERJ é sempre o presidente do fórum, historicamente, né, e pela resolução. E aí eu fiz um ofício do presidente chamando os presidentes das instituições a indicarem representantes para as câmaras setoriais, e aí vieram esses representantes todos, em 2008, para uma reunião em que eu apresentei um plano de trabalho. Falei, olha, a gente vai se reunir mensalmente, vamos fazer uma agenda, vocês vão trazer a agenda um pouco do desenvolvimento, o que é importante. E inicialmente a gente tinha uma ideia de apresentar para eles também os projetos de lei que estavam tramitando na casa e ouvi-los sobre o que precisava ser desenhado. Só que a gente fez um trabalho assim de resgatar os projetos que estavam em tramitação e tal, entregamos esses kits divididos por temática para esses membros, só que eles todos olharam e falaram assim, gente, mas eu não sei dizer se o projeto é bom ou é ruim, se precisa melhorar. Então, assim, eles imediatamente rejeitaram essa questão, entendendo que não era muito a praia o que eles queriam discutir. Né? E cada grupo, na verdade, foi se comportando de uma maneira, mas foi impressionante como um grupo de tecnologia, né, que era o nome da Câmara Setorial, focou em uma coisa única. Geis, a gente tem uma agenda que é a Lei de Inovação Tecnológica. Eu falei, uau, então vamos para ela, né? E aí a gente solicitou, estava lá na Secretaria de Ciência e Tecnologia na época esse projeto, a gente solicitou essa lei, o texto, na minuta, na verdade, e começamos um debate nesse grupo do fórum, e a gente foi numa agenda assim, de apresentações e tal, que culminou numa audiência pública em que a gente mobilizou todo mundo de inovação que tinha no mailing da Rede Tecnologia, e ligamos para todo mundo. Então, assim, a gente tinha um plenário cheio com representantes de várias instituições ligadas à inovação, para poder sugerir questões. Foi uma audiência pública minuta pré-projeto de lei apresentado na LERJ, né, via mensagem do executivo. E foi incrível, assim, né, o presidente não esperava que tivesse tanta gente representativa ali no plenário. Falou, nossa, isso aqui foi realmente muito importante e tal. Eu falei, pois é, presidente, tem muita coisa acontecendo bacana. E a gente estabeleceu, então, um conjunto de ações que iam para além das reuniões de Câmara Setorial mensais. A gente também fazia eventos no plenário em temáticas que eram estratégicas para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, e eu também comecei porque sou jornalista, a apresentar um programa na TV Alerj, que é o Rio em Foco. Então, o Rio em Foco semanal, com uma agenda que a gente assim, bebia na fonte do que estava sendo discutido nas câmaras setoriais, o site que a gente foi construindo ao longo do tempo, que é o Quero Discutir Meu Estado, né, que a gente não só registra tudo o que está acontecendo nas câmaras setoriais, mas também traz a discussão, né, dá visibilidade ao que as instituições estão discutindo, o programa, enfim, e a gente foi nessa... E cada ano é diferente no fórum, né? O que é interessante é que ao longo desses anos a gente teve muitos desafios, né? Momentos de manifestações que fecharam a LERJ, né? Botaram lá a LERJ em volta, com grade em volta, e aí você não tinha como mobilizar as pessoas para estarem no Palácio Tiradentes para discutir. Teve ano que a gente fez vários eventos por mês e assim, numa agenda super intensa. E aí, quando chegou a pandemia, a gente já tinha um planejamento, né, de fazer encontros regionais para falar sobre desenvolvimento econômico esse ano. E aí, com a pandemia, a gente falou, uau, temos que rediscutir, reorganizar.
isso tudo. E foi bacana, porque a gente, assim, tem uma equipe enxuta lá, mas super aguerrida também. A gente pegou e virou toda essa agenda de reuniões de Câmara Setorial tornou ela online. Em uma semana a gente começou a testar o Zoom, que foi a plataforma que a gente acabou escolhendo. Deu certo, a gente falou, vamos começar a reunir o pessoal. E aí descobrimos formas de disponibilizar na internet, no YouTube, no Facebook, para todo mundo poder assistir junto. Começamos um projeto em paralelo de falar sobre o impacto da Covid-19 no desenvolvimento e na economia do Estado do Rio de Janeiro. E aí esse momento agora é um momento bastante interessante, né, de engajamento e de aproximação também dos próprios deputados, que na medida que foram testando essa plataforma também para fazer as deliberações, as votações de projeto, eles também começam a estarem disponíveis para ouvir e para participar desses debates. Então, assim, a gente está num momento bem bacana e sempre, né, com novidades colocadas aí no nosso radar. E é um pouco esse o trabalho que a gente faz lá. Eu aproveitei aí para contar um case que foi até o que gerou o prêmio da CESPRO, mas que foi super disruptivo na época, porque a gente pegou um projeto, uma mensagem do executivo, né, que seria discutida lá e chegaria na LERJ como projeto de lei para ser discutido, e a gente trouxe ele para discutir antes no Legislativo, entendendo que era importante que os deputados entendessem a dimensão da inovação para o Estado do Rio de Janeiro. Oi. Me diz uma coisa, quais os projetos, quais as iniciativas estão tendo mais resultado nesse período? E o que deu antigamente? Quer dizer, como é que as coisas mudaram nesse tempo? Olha, a gente assistiu aí momentos assim, muito otimismo do Estado do Rio de Janeiro, né? Então, assim, você teve anos do Cristo decolando, né? Do Corcovado. Então, você tinha um otimismo e um olhar de futuro muito promissor para o Estado e que, assim, virou um pouco a agenda e a reflexão que até então era muito assim, as questões da fusão, a fusão que fez com que o Estado do Rio de Janeiro tivesse muitos desafios, né, de unificação. Então, a gente vinha numa discussão assim lenta e um pouco lambendo as feridas da fusão que aconteceu em 75. E aí, com essa virada, né, a partir de 2008, já começa a ter uma discussão sobre perspectivas novas, a economia bombando, os royalties, enfim, abrindo aí um hall de oportunidades, e aí você tinha muito engajamento e muita discussão, né? E a gente meio que disputava, assim, né, com o executivo um pouco dessa agenda da discussão do desenvolvimento. Depois a gente teve o processo de manifestações, então, assim, você tinha uma crítica e uma raiva muito voltada para o setor público, para o poder legislativo e querendo ver as pautas. Você já tinha a crise ali instalada no Estado do Rio de Janeiro, a crise econômica, e aí você tem um desafio de tentar visualizar, tá, beleza, dentro dessa crise, o que a gente tem de oportunidades para o desenvolvimento? O que ainda é importante o olhar do legislativo estar voltado para o desenvolvimento. E agora a gente está nesse momento aí, a gente não se recuperou dessa crise lá de 2011, 2013 eu acho, né, que começou essa derrocada. 2015 a gente estava numa crise grande, o pessoal não recebendo salário, enfim, um terror. E agora a gente está nesse momento de pandemia, que a gente não se recuperou da crise e entrou num buraco novamente. Então, o olhar hoje é muito voltado para o que a gente precisa estabelecer como agenda de retomada e de que maneira a gente vai poder se recolocar aí nesse quadro. Então, trazendo aí muito a questão da inovação novamente. A gente tem aí um desafio, né, de aprovar um marco legal atualizado sobre inovação. Tem também a discussão toda do 5G, né? Hoje eu gravei um programa que vai lá na semana que vem falando da questão do papel que o legislativo, principalmente municipal, vai ter de organização territorial para a instalação das antenas e que são
diferentes, enfim, das outras tecnologias, para viabilizar o 5G no estado do Rio, e o que isso pode trazer de impacto na diminuição da desigualdade, enfim. Tem aí um cardápio grande de desafios e o que eu acho mais rico, né, desse momento. Também uma trajetória que foi trazendo as instituições a participar dessa discussão. Então, das 12 instituições que a gente tinha presentes e assim, permanentemente discutindo no fórum, hoje a gente tem 58. Né? Então, foram aí incorporadas as universidades federais, as universidades particulares sediadas no estado do Rio, a gente tem, enfim, várias outras instituições, a CESPRO fazendo parte do fórum. Então, assim, a gente foi incorporando, o IBGE também entrou, algumas instituições federais que estão sediadas no Rio e que têm muita informação para compartilhar com a gente. Então, assim, a gente foi vendo também que a gente hoje tem um cardápio, né, de visões complementares e diferentes que podem ser ricas para ajudar nessa construção da retomada. Eu vejo que você está muito preocupada sempre com a questão da educação, né? A educação profissional como uma forma de alavancar o Estado. Quer dizer, existe todo, até para as universidades estarem presentes, o Sistema S. Isso está avançando? A educação ela não tinha Câmara Setorial, né, lá no início, em 2008, e a partir do momento quando a gente estava discutindo todo esse processo de desenvolvimento, né, do Rio de Janeiro, ficava muito claro que o teto de crescimento seria a gente ter gente formada. A gente estava falando de um apagão de mão de obra, né, em 2008, 2009, 2010, e o apagão de mão de obra era, para mim, assim, era o limite da gente conseguir avançar, a gente não ter gente aqui para poder ocupar as vagas que estavam se abrindo, as oportunidades que estavam acontecendo. Então, a gente começou, a partir desse olhar, a gente criou uma Câmara Setorial de Formação Profissional e Educação Continuada, buscamos, assim, uma série de... A gente chegou a desenvolver inicialmente um projeto, mas que não foi à frente, porque faltou ali identificar quem seria o fio condutor, e a gente acreditava que o executivo precisava estar assim, fincado dentro dele, que foi o Capacita Rio, numa ideia que a gente precisava expor para a população quais são as oportunidades de capacitação que existem. Né? E o Sistema S, ele sempre teve, e cada vez mais, apesar de todos os golpes, aí, todas as tentativas de retirar recursos dele, eu falei golpe, mas no sentido mais de tipo, todas as lutas, né, que são travadas historicamente pelo Sistema S, que a gente acaba acompanhando, né, ele tem muita oferta de capacitação, muita coisa que gratuitamente eles já são obrigados a fazer. Então, era a ideia de dizer assim, por que a gente não reúne tudo isso numa plataforma que a população tem acesso direto, junto com todas as ofertas que existem do próprio governo, com as universidades públicas, enfim, como é que a gente consegue ordenar e organizar isso para que a população entenda que, assim, tem caminhos, né, para poder se capacitar para essas oportunidades que vão surgir. E agora, eu acho que o momento que a gente vive, ano passado a gente fez uma série de debates chamado Desafios do Emprego, em que voltou essa vontade de discutir essa temática, né? Acho que voltou assim um engajamento das instituições para olhar para esse tema, e a pandemia acho que isso confirmou o desafio que a gente tem, que é justamente tornar acessível para a população que já saiu do mercado, né? De que forma ela pode se reorganizar, reestruturar e para poder acessar as novas oportunidades que vão surgir e que são completamente diferentes, né? O novo normal está aí para mostrar para a gente quais são os desafios, completamente diferente do que a gente assistiu até então. Então, acho que é um tema que não pode ser descasado do desenvolvimento econômico, que foi evidenciado aí também as desigualdades que existem no acesso a essa educação, mas a gente tem hoje a tecnologia a favor e disponível para que a gente possa tornar viável esse acesso da população. Eu gostaria agora de chamar o Sérgio Dias para falar e expor um pouco da experiência dele, principalmente desse momento final aí que você descreveu, que é esse canal. Porque assim como a Geisa, que reúne essas pessoas em prol do desenvolvimento, o Sérgio, pela experiência dele de consultor que ele ainda pratica,
ele tem um canal incrível que ele chama a gente de todo tipo, com ideias diferentes, com recados interessantes. E eu gostaria que você falasse um pouco disso para a gente unir essas ideias de vocês. A ideia desse canal, ela surgiu até em função do meu trabalho no Sebrae, né? Eu consegui reunir... o meu trabalho no Sebrae, na realidade, ele teve 2 filhotes, né? Um filhote foi um livro que eu escrevi, justamente, a Gísia estava falando da crise de 2015. Nós estávamos numa crise financeira muito grande em 2015. As empresas estavam numa situação muito ruim, não havia investimento para você crescer, infraestrutura zero. E aí surgiu um problema. Eu tive um acidente. Eu já trabalhava no Sebrae nessa época como consultor, atendendo pequenas empresas e tal, nessa área de inovação, de planejamento. E vendo aquele problema que, primeiro, a gente tinha que sensibilizar os empresários de que eles tinham que inovar para sobreviver, para ser competitivo. Então, inovação para eles era uma coisa muito distante da realidade deles. Eles achavam que inovar era você inventar um foguete para ir à Lua. Isso aqui era inovação. Quando você simplesmente trocar o horário de funcionamento da sua empresa, você está inovando, né? E eu tinha um exemplo clássico disso, que era uma padaria em Jericoacoara, a padaria Santo Antônio, que fica no centro de Jericoacoara, que Jericoacoara hoje é um resort, mas era uma vila de pescadores com 4, 5 mil habitantes no máximo. Tinha uma padaria lá, a padaria Santo Antônio, que abria de manhã cedo, 6 horas da manhã, vendia um pãozinho para o pessoal das pousadas e os pescadores e tal, passava praticamente o resto do dia vazia, as moscas, literalmente as moscas. Aquela com o cachorro deitado na porta, cheio de mosca e tal, a padaria vazia o dia inteiro. Até que um dia o seu Antônio, que era o dono da padaria, percebeu, e aí é que vem essa história de você identificar a oportunidade, a lacuna do mercado, percebeu que a vida da cidade se resumia no seguinte: 90% da população existente na cidade não era residente, era turista. Esses turistas, o que eles faziam? Durante o dia eles iam para a praia, passavam o dia na praia, andavam lá de canoa, de jangada e tal. Voltavam, faziam lá uma cesta, dormiam um pouco, descansavam e iam para a balada, iam para o forró, que tinha um forró na praça. Quando é que batia a fome? 2 horas da manhã. 3 horas da manhã batia a fome. E aí onde é que eles iam comer? Não tinha lugar nenhum aberto. As pousadas estavam, as cozinhas das pousadas não estavam funcionando e não tem restaurante nenhum na cidade. Então o seu Antônio, num vislumbre de inovação, de oportunidade, ele viu que a padaria dele tinha que abrir de meia-noite às 6 e não de 6 à meia-noite, de 6 da manhã às 6 da tarde. Tinha que abrir de meia-noite às 6 da manhã. Então ele mudou o horário da padaria. A padaria passou a abrir de madrugada. Ela é hoje verbete no Guinness, é a única padaria alternativa no mundo que abre de madrugada, só abre de madrugada. E o seu Antônio hoje está muito bem, porque a padaria dele hoje virou, não é mais uma padaria, já é um centro gastronômico, né? Tem restaurante, lanchonete, tudo. Bom, o que esse homem fez? Ele mudou o horário. A inovação dele foi simplesmente mudar o horário. Processo, não teve nenhum produto, não teve nenhuma coisa que ele tenha que investir para inovar. Eu uso muito esse exemplo para mostrar que às vezes você não está vendo a oportunidade, você está dormindo na hora que a oportunidade está passando na tua porta. Se você passar a noite em claro, talvez você veja a oportunidade de passar na tua porta e mude o seu horário, vai dormir de dia e ganha dinheiro de noite, que foi o que o seu Antônio fez. Então, essa coisa de você... Por que eu estou falando isso? Isso até o conto do meu livro. Aconteceu um problema. Quer dizer, a oportunidade tem que te pegar em condições de você estar disposto a aproveitá-la. Eu sofri um acidente, eu quebrei o acrômio do braço esquerdo e o meu braço saiu da articulação, romperam todos os tendões. Eu fiquei simplesmente com o braço pendurado. Eu tive que fazer uma cirurgia. Essa cirurgia me deixou em casa 3 meses de tipóia, sem poder
dirigir também sem poder pegar uma condução, me deslocar, porque era complicado. Eu sou uma pessoa imperativa. Eu fiquei em casa. O que eu vou fazer nesse período? O que eu fiz? Eu fiquei juntando todo o meu material coletado, que estava desorganizado, arrumei esse material e escrevi um livro, que se chama Inovar em Tempo de Crise e Fora dela também. E eu começo contando que eu inovei em tempo de crise, criei um livro em tempo de uma crise minha e aproveitei a crise econômica também. Bom, isso foi um primeiro filhote que eu tive do meu trabalho de consultoria do Sebrae. Esse acervo de informação, de experiências, de vivências que eu tive junto a pequenos empreendedores e cuidando dessa parte de inovação. Mais adiante, ainda com esse material, eu pensei o seguinte, e aí é uma questão que entra, que eu acho que hoje em dia pouca gente está pensando nisso, mas que eu acho que vai ser a mola mestra dos negócios daqui para frente, que eu chamo de propósito. Você tem que ter um propósito. O seu propósito não é só ganhar dinheiro com a sua empresa. Você tem que ter um propósito. E o meu propósito era retribuir tudo aquilo que eu aprendi, porque eu me considero muito mais, que eu aprendo muito mais do que eu ensino para os meus empresários lá, que eu estou atendendo, né? Então, esse acervo de conhecimento, de vivências, de experiências, e eu vi também a dificuldade que tem o pequeno empresário de ter acesso à informação. A informação, não a informação acadêmica, não, mas aquela informação prática, efetiva, que ele pode aplicar da hora. Ou seja, não tem bula, ele abre a caixa e usa, porque não tem bula. Clique aqui e pronto, você está dentro do negócio. Não tem que instalar nada, não tem que fazer nada. Então, essa coisa é longínqua para o pequeno empreendedor. O que eu fiz? O que esse empreendedor precisa saber? Ele precisa ouvir experiências de outros, histórias, causos de outros. Porque às vezes, ouvindo uma história, você, puxa, isso se aplica no meu caso, que é um dos princípios da matriz do Altshuler, né, da inovação. O teu problema já foi resolvido por alguém. Então você tem só que pegar o teu problema, abstrair e buscar a solução que outro teve para uma situação semelhante e depois você introduzir no teu ambiente você consegue ter uma solução. Então, dentro desse contexto aí, o que eu fiz? Eu comecei a procurar pessoas e falei, cara, eu quero fazer um programa, um canal no YouTube de entrevista, você toparia aí? Maria Luísa foi uma das que eu entrevistei no programa, falou sobre inteligência artificial, que desmistificou isso. Ela tem lá o robozinho, né? Como é o nome dele? Magali. Falou da história da Magali. Então, a história da Magali desmistifica a robótica para o pequeno empresário, porque é simples ele entender aquilo. Então, eu trouxe vários empresários, cheguei a pegar um empresário, um garoto de 12 anos, que é empresário. Ele é um influenciador, ele escreve, ele já fez um livro sobre... E gozada que ele escreveu sobre educação, com uma teoria muito interessante, que a educação é chata para a criança. A criança não gosta de estudar, mas ela gosta de jogar. Então, se você transformar o ensinamento em games, ele aprende. Então você pode ensinar qualquer coisa. Se você fizer um game, por gamificação você consegue ensinar a criança e fazer com que ela goste de aprender. E esse garoto com 5 anos, ele fez curso de robótica. E ele desenvolve games e ele hoje o que ele faz? Ele é comentarista de game. Quando sai um game, ele usa o game e coloca na rede as dicas, como usa, qual é... Esse cara tem 70 mil seguidores num canal no YouTube, e eu fiquei impressionado, porque eu assisti ele num programa de televisão, que eu estava presente. Eu fui entrevistado porque era falar sobre empreendedorismo infantil. E eu era o cara que ia falar sobre empreendedorismo e ele era o case. E saiu dali, eu já convidei ele para ser entrevistado no meu programa. Tem coisas assim, por exemplo, você estava falando da TV Alerj, eu já fui entrevistado algumas vezes na TV Alerj.
Teve uma das vezes que eu fui lá, tinha um rapaz, chama Rodrigo Meyer. Ele tem uma fazenda urbana. O nome da empresa dele é Fazenda Urbana. Ele cultiva cogumelos em containers. E ele tem um container estacionado no pátio em frente ao Zona Sul, mercado Zona Sul do Santa Mônica. E ele desenvolve lá, cultiva umas qualidades incríveis de cogumelos, e ele usa apenas água. Aí a água do ar-condicionado, porque é refrigerado o container, a água que sai é filtrada e borrifada em cima dos cogumelos. Então, assim, ele não tem terra, não tem adubo, não tem nada, ele só tem o container com os cogumelos em cima de troncos que ele faz de coco, com serragem, com fibra de coco e mais outras coisas, um composto. Ele faz uma compostagem lá para fazer o tronco, bota ali dentro daquela geladeira e o cogumelo se desenvolve, e ele vende o cogumelo dentro do Zona Sul. E aí tem uma coisa que é bacana no empreendedorismo. Já é outra coisa. Primeira coisa que eu queria falar no propósito: você tem que devolver alguma coisa para a sociedade do que você ganha, porque você ganha da sociedade, então você tem obrigação de devolver a ela. Isso é o propósito. A outra coisa que eu acho bacana é que você pode ter, por exemplo, o caso desse cogumelo, ele vende o cogumelo dele dentro do supermercado, mas ele simplesmente não coloca o cogumelo na gôndola para vender. Ele fica ali do lado e ele ensina a usar o cogumelo, como é que cozinha, como é que faz, como é que é cultivado. Então, é valor agregado ao produto por serviço, que é uma outra coisa que a gente tem que pensar muito. Qualquer produto que você venda hoje, se você não agregar valor de serviço nele, você não tem competitividade. A tua competitividade vai estar no valor agregado de serviço. Então a gente bate muito em cima do empresário isso. Você não vende um produto, você vende uma experiência, você vende alguma coisa que a pessoa vai fazer. Se é uma maquiagem, ou se é uma comida, se é um sapato, você vai vender uma experiência. Então você tem que dar algo mais para esse cliente, para que ele dê valor a esse sapato, ou essa comida, ou esse cosmético. Então essa coisa do serviço agregado, eu passei a participar também de um grupo da COP, que é um grupo que está trazendo da França uma metodologia que se chama EFC, Economia da Funcionalidade da Cooperação, que é uma coisa que é interessante para o Rio de Janeiro, que eu estava vendo aí. O Rio de Janeiro, ele tem a participação do agronegócio do Rio de Janeiro no PIB é ínfima, é ridícula, é 0,6%. O que acontece? O Rio de Janeiro tem terras ruins? Não, porque o Espírito Santo está aqui do lado, Minas está ali do lado, tem o mesmo tipo de terra, o mesmo tipo de solo, e consegue ter produtividade maior, consegue ter participação maior no PIB agrícola. O que está faltando? Está faltando você levar para esse agricultor alguma metodologia, ou alguma tecnologia, ou alguma vamos dizer, abertura para ele entrar no mercado, para que ele possa se desenvolver, porque a gente tem condições de ter uma participação maior da agricultura, do agronegócio no PIB. Eu trabalho muito com pessoas ligadas ao agronegócio. Agora mesmo eu estou atendendo pelo Sebrae uma cooperativa agropecuária de Carmo. Eles têm uma manteiga que tem a marca da manteiga, tem 106 anos. Imagina uma marca durar 106 anos. Nem a Kodak durou isso. A marca chama Relógio, o nome da manteiga. Essa manteiga tem 106 anos de marca. Essa cooperativa ainda trabalha no sistema artesanal de fazer essa manteiga. Por que essa manteiga não vai para o mercado? Porque ela é de altíssima qualidade. Por que ela não vai para o mercado? Eles não têm canal, eles não conseguem chegar, não conseguem ter visualização disso. E aí eu estou fazendo trabalhos lá para mostrar que eles podem chegar nisso. Coloquei essa cooperativa dentro desse grupo da COP,
para poder desenvolver essa metodologia. O que é a economia da funcionalidade da cooperação? É exatamente isso que eu estou falando, é você agregar valor de serviço ao teu produto. Então, não é só vender a manteiga, é você ensinar a usar a manteiga, a conservar a manteiga. Sim, você queria falar, Geisa? Você está falando de um tema que também me mobiliza muito lá na Alerj, né? A gente tem uma Câmara Setorial de Agronegócios e criamos um grupo de trabalho para discutir as oportunidades do selo arte para o estado do Rio de Janeiro. Em determinado momento dessa discussão, o grupo assim, reúne mais de 100 pessoas. Em determinado momento, a gente viu que o problema, antes de ter o selo artesanal, de identificar quais são os produtos artesanais do estado do Rio de Janeiro, a gente precisava ter o CISB, porque o Rio de Janeiro não estava integrado ao sistema de inspeção brasileiro. Ele andava assim, destacado disso. Todos os estados já tinham feito, menos o Rio de Janeiro. A gente fez todo um trabalho com a Secretaria de Agricultura, eles fizeram, agora finalmente entraram, a gente tem o sistema de inspeção brasileiro, que por si só já viabiliza você ampliar a fronteira, quer dizer que todos os produtos do estado do Rio de Janeiro que tem esse selo, que vai começar aí a ser trabalhado com o Ministério da Agricultura, ele já pode ser vendido fora do estado do Rio de Janeiro, sem ainda ter o selo arte. Agora, você, por exemplo, está falando dessa cooperativa e dessa manteiga. Ela poderia estar sendo avaliada, sendo trabalhada, todo esse histórico dela, etc., para ela ter um selo arte, né, e poder expandir fronteiras. E tem uma coisa que o Rio de Janeiro assim, subestima, que é que o Rio vende, né? O Rio é marca, o Rio é sexy, as pessoas compram porque é do Rio de Janeiro. Né? Então, imagina essa manteiga, você fala, poxa, tem 107 anos e é do Rio de Janeiro, né? Do estado. Sim. Então, essas coisas... Tem uma outra coisa também que eu estou trabalhando nesse momento, que eu identifiquei isso através de um cliente que eu estou atendendo, né? Que é uma pequena empresa também, uma empresa produtora de eventos da área de economia criativa. É o problema do patrocínio para a atividade cultural. O que acontece? A maioria vamos dizer, dos eventos culturais, eles vão buscar patrocínio com dinheiro público. Lei Rouanet, lei de incentivo ao ICMS, ao ISS, e poucos pequenos produtores ou pequenos artistas, ou artistas de pequeno porte, conseguem ter acesso a isso. Então acaba que a Lei Rouanet, eu acho que ela foi uma coisa incrível em termos de ideia, porém a aplicação dela acabou sendo invertida, né? Quer dizer, ela devia ser melhor para o pequeno produtor, para aquele que está iniciando. As startups seria uma incubadora ou uma aceleradora de startups culturais. Não é, ela só está bancando gente que tem bilheteria. O que eu estou fazendo junto com o Sebrae? Estou pegando o pessoal da economia criativa, pegando o pessoal de serviços, juntando os contadores. Vou fazer uma reunião, uma live só com contadores e mostrar para eles o seguinte: qualquer empresa pequena, média ou grande, qualquer empresa pode ser patrocinadora cultural, porque todas as empresas formais pagam imposto. Então você tem uma série de benefícios retirados do imposto, que se você juntar um pouquinho de imposto que eu pago, um pedacinho disso aí, junta com outro, eu consigo montar um evento ou bancar uma exposição ou bancar um artista. O que acontece? E a minha visibilidade, eu não estou gastando nada, porque eu já paguei o imposto. Eu não estou tirando dinheiro meu. Eu estou destinando parte do meu imposto para uma atividade cultural. Porém, o pequeno empresário, eu não gosto de chamar de pequeno empresário, dá a impressão que é um empresário, não. O empresário de pequeno negócio, ele não enxerga isso, ele acha que patrocinar um evento é uma verba enorme. Não, ele pode destinar pouco dinheiro para aquilo. Claro, o dinheiro dele vai estar num bolo, ele vai aparecer, claro, não vai aparecer no outdoor, vamos dizer, no horário nobre de uma TV, mas a marca dele vai estar presente no evento, ele está sendo referente, ele pode ter espaço no evento para estar expondo o produto dele. Quem é que pode trazer isso para a gente? Os contadores, que têm as pequenas empresas na mão. Então, um contador que tem 40, 50 empresas, ele pode juntar essas 40, 50 empresas e bancar, por exemplo, um evento.
um evento de pequeno porte, mas ele banca. E essas empresas passam a participar disso. Com isso, você consegue aquecer esse mercado de economia criativa, que vai ser o último a voltar ao novo normal, vai ser o último, praticamente. Turismo e evento é a última coisa. E também você vai dar àquelas empresas uma condição de visibilidade que elas não têm hoje. Elas pagam, às vezes, um dinheiro para uma campanha, um folder, ou, como é comum no interior, um carro de som na rua, quando eles podiam destinar o dinheiro para uma atividade cultural da cidade, onde ele apareceria muito mais, e o valor agregado dele é muito maior do que ele pagar um cara de som que ainda vai encher o saco das pessoas no meio da rua. Então, inverte, você passa a ser bem visto e não, poxa, esse camarada está botando esse carro de som aqui todo dia na minha porta, eu não compro mais o produto dele por causa disso. Então, essas coisas, você enxergar onde tem oportunidade, faz parte desse negócio do empreendedorismo, da inovação. Então, o meu trabalho tem sido esse. Por que eu faço isso nesse canal e usei isso no livro? É trazer essas coisas, esses pulos do gato, essas ideias, assim, pô, o cara teve uma ideia, eu vou aplicar isso no meu negócio também. E você acaba tendo sucesso. Bom, eu agora o meu programa está na 4ª temporada já. Eu já tenho mais de 50 entrevistas lá. E eu agora dei uma parada e vou reformular o programa. Como é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer pequenos vídeos de orientação. Por exemplo, um dia eu vou falar de atitude inovadora. O que é uma atitude inovadora? O que é planejamento? O que é inovação? O que é propósito? E começar, coisa assim de 5 minutos, e trazer alguém que é o exemplo daquilo. Tá certo? Esse cara é um exemplo de atitude empreendedora. Essa pessoa aqui é exemplo de propósito. Esse aqui é exemplo de planejamento. Ele conseguiu planejar. Então, mostrar... Quer dizer, eu vou introduzir um pouquinho de teoria, mas com aquela coisa prática. Eu pensei no garoto que eu entrevistei. Ficar só dando teoria para a turma não interessa. Você tem que botar alguma coisa lúdica, interessante, para que ele possa se interessar pelo conteúdo. Então, até usando essa ideia dele, eu estou mudando o meu programa. Eu já gravei eu estou querendo fazer uma série. Então, fazer série sobre como abrir uma empresa. Então, faço uma série de 4, 5 vídeos explicando. Não é só a parte legal da empresa, mas é o negócio do planejamento, de você identificar a oportunidade, de se adequar, ver se aquela oportunidade se adequa com a tua habilidade, porque às vezes você vê uma oportunidade, mas eu não tenho habilidade nenhuma para atender essa demanda. Então, essas coisas é que tem que ser, eu acho que tem que ter um casamento dessa parte, vamos dizer assim, teórica, com a parte prática, com a parte, vamos dizer assim, executiva do negócio, né? de aplicação. E essa vai ser a nova pegada. A partir da semana que vem a gente está com as novas entrevistas aí no canal dessa forma, né? Maria Luísa, você quer... Eu coloquei aqui o link do seu canal para o pessoal ver. Tá. Né? É Programa One. Né? ONE. Tudo junto. No buscar do YouTube, bota programa ONE, tudo junto. Geisa, bota o link também do seu programa, porque eu não sei de cor aqui. O Rio em Foco, ele passa... A gente tem o canal do YouTube do Fórum, então vou botar o YouTube do Fórum de Desenvolvimento, que lá a gente tem todas as temporadas, né, todos os anos aí do programa. E também outras produções do fórum, né? Desde dos ao vivo que a gente está fazendo agora, tem as entrevistas que a gente foi dando ao longo do tempo também em relação a cada um dos eventos, tem muito material lá para o pessoal se divertir. Então, baseado no comentário do Sérgio, ele falou propósito, né?
E eu entendi muito bem essa questão do propósito quando eu fui eleita presidente da ACESP. Nós somos voluntários, nós não temos nenhum tipo de remuneração aqui e estamos trabalhando muito por um propósito, né? E toda essa relação com o ecossistema, com a Alerj, que são nossos representantes, com o próprio executivo, isso tudo é muito necessário, né? Nós precisamos o tempo todo estar próximos, porque, sem dúvida alguma, esses deputados estão trabalhando e o executivo trabalha, as instituições trabalham com o propósito de progresso, de progredir com o Estado, com tudo mais. Mas a gente vê, assim, no dia a dia, não digo no nosso caso particular, mas no Brasil, que às vezes há um esforço enorme e parece que as ligações não se fazem de forma objetiva. As pessoas se encontram, se veem, mas não conseguem criar uma agenda de execução em que as coisas sigam. Então, como a gente está com 10 minutinhos para fechar, eu queria que vocês me dissessem o que falta para a gente conseguir essa liga. Olha, para mim, o Sérgio colocou uma temática aí que fiquei super curiosa em mergulhar mais um pouquinho, porque eu acho que de tudo que a gente tem ouvido, né, desse momento que a gente está vivendo, e de desenho de novas situações, novos cenários aí para o futuro, a cooperação vai tomar um caminho muito forte. Não é o que a gente vê no dia a dia das instituições ainda. Eu acho que ainda falta um caminho aí, ainda falta cultivar isso melhor e criar mais uma possibilidade de confiança, né? Da gente trabalhar em parcerias para desenvolver projetos. É algo que a gente, no fórum, tenta o tempo todo, né, fazer pontes, aproximar, traduzir também um pouco do que é a linguagem empresarial, do que é a linguagem acadêmica e de que maneira essas linguagens podem se unir para mostrar caminhos, né, para o legislativo e isso derivar em projetos de lei, em discussão de temática, em chamar o executivo a olhar determinadas situações, mas eu acho que a gente ainda tem muito uma cultura de eu vou fazer aqui o meu, você faz o seu aí, e daqui a pouco a gente se encontra lá na frente. Ainda não tem essa cooperação tão arraigada no estado do Rio de Janeiro, né? Então, assim, e aí a gente não consegue, por exemplo, ter cooperativas longevas. Tem alguns casos, essa do Carmo a gente conhece, a gente participa de algumas discussões do fórum também, mas não é uma realidade no estado do Rio de Janeiro. Eu acho que isso tem um pouco a ver com a nossa cultura. Então, a gente precisa trabalhar mais isso, né? Experimentar mais pequenos projetos, pequenas ações que possam gerar uma impressão de que a gente consegue avançar com mais força. Momentos de crise são momentos que a gente pode aproveitar, né? Já que todos estamos no mesmo barco, a gente começar a remar para o mesmo lado. Mas, assim, é um esforço que precisa de uma disposição coletiva, né? E não é simples fazer isso. Assim. Eu acho que não está dado que, vamos cooperar e vai dar tudo certo. Precisa quebrar aí algumas um perfil mesmo, né? Tipo, eu faço, eu me basto, eu consigo chegar lá. E eu acho que a inovação ela mostra muito que tem outros caminhos para se fazer, né? Que a resposta ela está nos pequenos detalhes e não no grande empreendimento e tal. A gente precisa trabalhar ele dia a dia e com muito esforço, né? Não está nada pronto. O Rio de Janeiro tem muitas características positivas, eu acho que isso estimula quem está lutando no dia a dia para manter, porque a gente sabe, reconhece o que a gente tem de potência, mas para fazer isso virar de fato realidade, ainda precisa um esforço e olhar para essa questão. Funcionalidade também, né? No poder público, assim, o tempo todo a gente precisa sempre estar se questionando para que eu estou fazendo isso, por que eu estou fazendo, o que eu pretendo com isso e explicar isso para as pessoas, porque também não é simples. Às vezes a gente vem com temas que estão muito fora do dia a dia dos parlamentares e das próprias instituições. Então, assim, como é que você faz que elas entendam que aquilo ali pode ser, sim, um caminho para pensar diferente e chegar a resultados interessantes. Então, assim, a gente precisa ter todo um trabalho de comunicação e olhar para essa questão da funcionalidade de cooperação. Eu fiquei curiosa, Sérgio, de me aproximar e conhecer mais desse grupo e saber o que vocês... Depois você me passa pela
um e-mail teu que eu posso te mandar algum material sobre isso e até te colocar no grupo, se você quiser participar. A gente tem fóruns que ocorrem mensalmente, a gente traz empresários, traz pessoas que já estão envolvidas com isso, porque o cerne dessa metodologia de economia da funcionalidade da cooperação é você desmistificar o negócio da posse do bem e você transformar isso em uso do bem. Então, aquele negócio de você... Vem um pouco daquela economia circular, mas não é bem a economia circular. O que difere da economia circular é que não é só o reaproveitamento daquele produto, daquele bem. É você agregar valor a ele e criar um novo bem, ressignificar aquele bem, voltar ele para o mercado sem ter que descartar. E aí você cria esse agregado de serviço, ele gera uma quantidade enorme de mão de obra para você fazer. Por exemplo, vamos pensar, você faz uma roupa, em vez de você vender a roupa, você aluga a roupa por 3 meses. Daqui a 3 meses você devolve aquela roupa, ela vai ser ressignificada, ela vai ser reigienizada, vai ser totalmente... Ou seja, vão passar por uma reforma daquela roupa para voltá-la para o mercado, para ser alugada de novo. Quanta gente está envolvida nisso? Não é simplesmente você vender a roupa. Aquela roupa virou um bem circular. Então ele precisa ter manutenção, precisa ter gente que recolha a roupa, que entregue a roupa, que leve para a costureira. Então você aumenta a quantidade de mão de obra em cima do produto com esse valor agregado de serviço. Outra coisa que é bacana é que ninguém consegue fazer tudo sozinho. Então você tem cooperação. Então o teu negócio só existe porque tem um monte de gente te ajudando. Então você cria essa ideia da cooperação entre as pessoas que vão ajudar a botar valor agregado no teu produto. Tá certo? Então é basicamente em cima disso. Bom, isso está ainda começando, mas eu acho que vai ter um espaço grande para isso. A Michelin enxergou isso na França. Isso começou na França com a área agrícola, com a área, vamos dizer, de campo, produtor agrícola e tal. A Michelin enxergou isso, mudou o modelo de negócio dela, não vende mais o pneu, ela vende rodagem do pneu, quilometragem do pneu. Para avião, ela vende pouso e decolagem. Então você aluga um pneu para, sei lá, 300 pousos e 300 decolagens. Então você vai pagar um valor por pouso e decolagem. Aquele pneu volta, sei lá, retrabalhado para voltar ao mercado. O pneu do automóvel é calculado, onde você anda, que veículo você tem, então você aluga por quilometragem. Ou seja, você deixou de comprar o bem, você passou a ter o uso do bem. Basicamente, a Michelin enxergou isso e está fazendo isso. No outro dia eu participei de um fórum na Firjan, que estava o diretor da PSA, Renault, Peugeot, Renault, Citroën Renault, Citroën Peugeot, PSA, e o diretor da Michelin. E eu provoquei os dois, porque os dois estavam falando lá de recuperação econômica. Eu falei, vocês estão pensando na EFC? Vocês vêm da França, vocês têm que estar sabendo o que é. E aí o cara da Michelin falou, não, nós conhecemos, estamos aplicando e vamos aplicar no Brasil. Então eu vi que esse negócio está... Na hora que isso entrar na grande empresa, vai deslanchar, porque a pequena empresa ainda não tem, consegue fazer eco para essa coisa subir. Mas isso é interessante. Agora, no que você falou, tem duas coisas que eu queria colocar. Primeiro, você falou uma coisa aí que eu não concordo integralmente. Quer dizer que nós estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade. Tem gente que está de iate, tem gente que está agarrado num tronco. Isso é a grande realidade. Você tem gente que está... Essa quarentena foi umas férias. O cara está bem instalado, ele tem receita, ele tem renda, tudo bem, ele estava instalado em casa, não tem. O outro estava agarrado num tronco. Então ele estava no iate, o outro estava agarrado num tronco. Então estamos na mesma tempestade, em barcos diferentes, com recursos diferentes. Mas tudo bem, a tempestade está para todo mundo. Outra coisa que eu acho interessante é essa questão do... Voltando ao propósito, que a Maria Luísa estava colocando também. O propósito, ele precisa ser a tua causa. E aí é que eu digo para o empresário, você tem que ter uma causa, e essa causa tem que causar.
Se você não consegue fazer com que a tua causa cause, não adianta você ter a causa. Ela tem que causar. Essa causa tem que bater no público e tem que ser recebida pelo público. Pô, legal, esse cara está fazendo um negócio bacana. Passei a gostar dele por causa disso. Eu tenho muito trabalho em cima disso, essa parte de propósito, de como você... primeiro propósito você não escolhe, né? O meu propósito vai ser esse. Não, o propósito aparece para você. Ele é uma coisa que aparece ao longo da tua trajetória empresarial. À medida que você vai trabalhando, você vai vendo para que serve o teu trabalho, ou como ele poderia servir melhor, ou que áreas que ele poderia atuar que você não está atuando porque elas não têm acesso a você. Então aí você começa a identificar que por isso é que eu fiz o canal e por isso que eu escrevi o livro. O meu propósito era passar um pouco do que eu sei e que não é muito, mas tem coisas significativas que eu aprendi, e passar isso de uma forma gratuita. Eu não quero cobrar no canal, é livre, ninguém paga para assistir o canal. Então eu estou dando consultoria praticamente a custo zero. O ideal é que a pessoa consiga associar aquilo que está falando ali com a realidade dele, com o problema dele, com a dor dele. E isso aqui E aí, nessa hora que a gente está fazendo a entrevista, eu procuro puxar por esse lado, né? Mostrar isso. Uma vez eu entrevistei um casal que eles são donos de restaurante. Eu não falei de restaurante com eles, eu falei da relação marido e mulher no negócio, porque isso daí é a maioria dos pequenos negócios. Essa é a grande realidade deles. Então, eles começaram a contar as histórias, como é que eles resolvem não levar para casa o trabalho, nem levar o trabalho para casa, né? Essa coisa é muito importante. E muita gente ou perde a família ou perde o negócio porque esse casamento não dá certo. Por isso que eu sempre falo, quando você tiver que escolher um sócio, procura escolher fora da família, porque aí vira uma relação de negócio. Porque senão você vai bater no travesseiro de noite discutindo o problema do negócio. Pô. Aí não dá. Atrapalha a noite, atrapalha o negócio. Tá certo? Então, essa coisa desse propósito é você mostrar essas experiências, levar esses casos que são casos que causam, né? É isso que tem que ser. O caso tem que causar. A causa tem que causar para poder impactar a pessoa. A Maria Luísa vai dar uma bronca aqui na gente, que ela falou dos 10 minutos, mas só antes, Sérgio, eu acho o seguinte, a gente nem quem está no mesmo barco está remando para o mesmo lado. Também. Na pandemia, quer dizer, nesse pandemônio que a gente está vivendo, tem de tudo e a gente excluiu uma quantidade gigantesca de pessoas. O pessoal da CEPAL já diz que a gente atrasou 10 anos aí no crescimento. E isso já estava também previsto nesse mundo da sustentabilidade, né? 2050 como sendo um ano que a gente não vai conseguir chegar lá porque não vai fazer o que precisava ser feito. E a gente sabe hoje o que precisa ser feito, que é o pior. Mas, assim, tem uma temática que a gente trata muito, né? Diversidade e inclusão, e uma frase que eu acho que poderia ser interessante para a gente refletir, né? Que diversidade é convidar para a festa, inclusão é chamar para dançar. A gente precisa chamar as pessoas para dançar, sabe? Tipo, e aí, assim, a gente encontrar um ritmo que vai levar a gente até sair para uma outra música, porque assim, não é só lamentar o que já aconteceu, o que já passou, é olhar para o futuro e dizer como é que a gente se comporta e como é que a gente sai dessa, como é que a gente vai dessa para uma melhor, e não precisa morrer, né? Quer dizer, pode ser melhor, e a gente tem instrumento para fazer isso. Então acho que é um pouco a ideia de que a gente precisa trabalhar para chamar as pessoas para dançar, e quem está no barco, quem se reconhece barco, poder remar para o mesmo lado, pelo menos. Eu acho que uma coisa que você falou, Geisa, que também tem a ver com o barco, é a questão que você falou do Rio de Janeiro não ter a cultura da cooperativa. Eu acho que o Rio de Janeiro, talvez por causa daquele passado de capital da nação, risco. Mesmo princípio que você não quer, você se afasta dos outros estados, dos outros locais, né? Mas também pode ser que você ame
cultuar aquela relação local. E a gente talvez tenha uma postura mais nacionalista, em que a gente se vê no Brasil e levante pautas nacionais, mas esquece de ver aquele momento local, de se relacionar melhor com o local. E aí, o que acontece? A nossa tentativa de colaborar, ela falta fundamento, porque a gente não está enxergando o outro. A gente não está enxergando a realidade que está ao lado. Então, a gente pode estar cheio de boas intenções, mas a gente não consegue, porque é algo que é diferente. Então, talvez a intimidade fosse uma forma da gente se relacionar mais, entender mais o que é, e aí ter uma real inclusão, né? Porque eu acho que a pandemia é um pandemônio em diversos aspectos, mas talvez pode ser que a gente saia mais consciente da nossa localidade, dos negócios locais, pode ser que até sirva para a gente reestruturar nosso mindset, né? Aquela palavrinha da massa, e pensar melhor como é que é essa economia local. Quem sabe? Assim, como a gente tem esse olhar, né, mais cosmopolita, de olhar para o universo, né, e se achar parte, né, somos Paris, somos um monte de coisa, eu acho que a gente tem muita dificuldade justamente de entender quais são os nossos valores. Outro dia fiz uma live com uma portuguesa, né, de nascimento, mas carioca de coração, a Mônica, e ela falando do Rio de Janeiro, o que ela enxerga aqui, de como o Rio de Janeiro virou a casa dela, eu fiquei assim, gente, mas assim, toda essa paixão eu compartilho com ela, mas eu talvez não fale com tanta veemência quanto uma pessoa que adotou o Rio. Então, assim, o quanto a gente precisa também valorizar as nossas capacidades e potências, e o quanto a gente negligencia isso, porque não acha isso elegante. A gente precisa olhar e falar assim, cara, é bom pra caramba, e o que é bom a gente tem que valorizar, a gente precisa elogiar, né? Quer dizer, essa cultura do elogio, de falar o que é bom, reconhecer as coisas boas que estão acontecendo, e as pessoas que estão fazendo aquilo acontecer. Eu acho que é um caminho aí que a gente vai, talvez, aprenda um pouco, né, com essa questão, com esse pandemônio, e que se a gente adotar, eu acho que facilita aí, esse olhar. E como o mundo está fechando fronteiras, né, por conta da pandemia, mas também por questões econômicas, a gente talvez consiga entender que esse é o nosso momento também de não fechar fronteiras, não ser avesso ao que está aí, não ser xenófobo, mas fechar fronteiras para olhar para a gente, assim, tipo, cadê aqui o meu círculo? Como é que a gente valoriza o que a gente tem para que a gente e bota isso na prateleira para os demais, né? Fazer as pessoas se apaixonarem junto com a gente. Então, esse eu acho que é um desafio. Não é só paixão, é para a gente não se fragilizar também, porque a gente viu que nesse momento de pandemia todo mundo precisou de uma série de coisas, de respirador, de máscara, e as pessoas pegavam para si. Então, a gente, não tendo aqui, ficamos mais frágeis. Então, se a gente tiver com mais capacidade, a gente fica menos frágil, tudo tem uma consequência maior. Melhor. Então, gente, eu acho que está no fim, né? Nós vamos... O próximo evento, Radar Acespro, ele é muito parecido com um tema que a gente está aqui finalizamos esse tema de hoje. É com o Renato Regazzi, do Sebrae, do Rio de Janeiro também, e é a retomada do desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro. Ele costuma escrever vários artigos falando do que nós temos aqui, dos nossos potenciais. E aí eu convido a todos vocês, inclusive a Geise e o Sérgio, para participarem aqui no Zoom com a gente na próxima quinta-feira, para debater esse assunto também e abrir as nossas mentes e pensar como é que a gente consegue pensar o local e desenvolver. Ok? Vocês querem falar alguma coisa assim para fechar? Desculpa, fala. Maria Luísa, agradecer esse espaço que vocês estão consolidando e criaram, é incrível, e eu acho fundamental a gente poder ter momentos de discussão, de reflexão. Parabéns, adorei participar, enfim, estamos juntas aí. Eu acho que é importante a gente se conectar, né? E se conectar através da tecnologia foi o que essa pandemia nos trouxe. Então, obrigada. É só isso, agradecer. Eu também queria agradecer a Maria Luísa por ter me convidado e dado essa oportunidade de conhecer a Geisa e a gente bater essa bola. A gente passou do tempo porque a gente conseguiu trocar a bola bem, né? Foi muito bom.
a bola foi vinha de lá e rebatia daqui. Então a coisa fluiu bem, né? Eu acho bacana quando essas lives estouram o tempo, porque sinal de que foram boas, né? Porque tem live que você fica doido para acabar, né? Você para no meio Adorei. e para frente não vai acontecer mais nada. Então eu acho que essa daí, pelo menos a gente falou muita coisa de uma forma muito informal e de muito assim aberta, né? Não sei, bacana também que a gente não teve nenhum tipo de direcionamento político, ideológico nessa coisa toda. Estamos trabalhando aqui, olhando a coisa como ser humano, como cidadão, como carioca, como gente que mora aqui no Rio e que gosta da cidade. E eu acho que a gente precisa realmente dar mais valor ao que a gente tem. A gente tem muito valor, só que a gente não está sabendo trabalhar esse valor, enxergar esse valor e fazer com que esse valor seja visto pelos outros, que isso é o mais importante. Tá certo? Muito obrigado a você, foi um prazer estar contigo, Geisa. Eu vou te mandar o material da FC, eu já peguei o teu e-mail aqui. Tá bom? Tchau. Até logo, muito obrigada e até quinta-feira que vem, que tem mais Radar ACESP. Tá legal, beijo. Tchau, tchau. Beijo, gente.